Irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos reunidos para mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, hoje com o culto de ensinamento da palavra do Senhor. Quero que os irmãos da live sejam bem-vindos. Vamos estar aqui em um momento de aprendizado da palavra do Senhor e é um motivo de muita alegria quando nós podemos estar na casa do Senhor. Nós vamos continuar os estudos. Pode sentar, minha irmã, fica à vontade, tá bom? Glória a Deus, fica à vontade. Nós vamos continuar os estudos baseado na nossa revista. Nós estamos estudando esse ano, Projetando 2025, Cuidando da Família. E nós estamos com esse projeto desde o início do ano. Nós já estamos aí no mês de março, o terceiro mês, e a cada domingo nós estamos aqui crescendo na palavra do Senhor. E nas sextas-feiras, nosso pastor Gideon Júnior sempre está aqui ou coloca um dos pastores para falar sobre o tema da família. Esse quadrimestre inteiro os estudos serão voltados para a família. E Deus tem falado conosco, Deus tem nos abençoado e o nome do Senhor tem sido glorificado. Então nós já estudamos vida cristã e vida familiar, cuidado não separa o que deve estar unido. Nós já estudamos família e temor a Deus, atenção, mentira nunca se tornará verdade. Família e projetos, cuidado, é o futuro da tua casa que está em jogo. Nós já estudamos família e oração. Cuidado, não subestime esta relação de dependência. Nós já estudamos vida familiar e evangelismo. Sim, é possível, é só querer. Nós já estudamos vida cristã e vida familiar. Será que em 2026 ainda haverá fé em meu lar? E nós, então, paramos aí nesse estudo. Aí, domingo passado, que deveria ser ministrado a lição número 7, foi franqueado aí, nós abrimos esse tempo para a doutora Vitória, que esteve aqui a pedido da pastora Glória, e aí esteve aqui, foi uma bênção, respondeu várias perguntas e Deus também nos abençoou. E hoje, a pedido do pastor Gideon Júnior, nós vamos então ministrar a lição de número 7. E a lição de número 7 tem por título Vida Familiar e Saúde. Já foi ao cardiologista? Só que eu não vou falar aqui de saúde, porque eu não sou médico. E também esse coração aqui, quando se fala de cardiologista, se refere ao coração, nós então não estamos falando do coração. Nós não estamos falando aqui dessa bomba, que jorra sangue para tudo que é lado. Nós não vamos falar desse coração. Nós vamos falar do coração que todos nós temos, que é a questão da alma. A questão da alma. Todos nós sabemos que nós somos... nós defendemos a teologia que nós somos tricotomista. Nós somos corpo, alma e espírito. Existe aí uma discussão no campo da antropologia bíblica. Nesse campo existe uma discussão porque alguns defendem que são dicotomista, outros tricotomista. Ninguém vai para o inferno por defender uma ou outra. Quem defende... Os que são dicotomistas falam o seguinte: existe apenas o corpo, alma e espírito é uma coisa só. Espírito e alma é uma coisa só. Então, para os dicotomistas, existe o corpo, que é material, e existe o imaterial. E o imaterial, corpo e alma, a mesma coisa. Nós somos tricotomistas, Nós acreditamos em corpo, alma e espírito.
E por que nós acreditamos em corpo, alma e espírito? Porque se nós abrirmos a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5,23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e tudo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, irmã Sorilene, tem aquele texto também de Hebreus 5,12, né? Hebreus 5,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a alma e o espírito. Alma e espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, nós não vamos aqui ficar falando sobre os textos que quem defende essa ideia de dicotomista, porque nesse aqui não estudo. Eu só estou dizendo que esse estudo 7, nós iremos falar sobre o coração. E o coração é o que para nós? A alma, onde está concentrado desejos, emoções, sentimentos, tudo na alma. Corpo é corpo, né? Não tem como discutir. E o espírito é aquele espírito que é o nosso relacionamento espiritual com Deus. A Bíblia diz que a carne luta pelas coisas da carne, o espírito pelas coisas do espírito. Eu sempre digo que nessa luta a carne nunca pode vencer. Nessa batalha, sempre a carne tem que ser vencida e o espírito tem que vencer sempre. Só que Deus deixa o livre-arbítrio, você tem o seu livre-arbítrio. Então, nessa noite, nós vamos estudar sobre vida familiar e saúde. Já foi ao cardiologista? Nós estamos na página 45. E aí, o texto áureo diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 6,5. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você estiver com ela aí. Abra em Provérbios 23 e 26. Eu queria utilizar esse texto em Provérbios, capítulo 23 e 26. Vamos ler a palavra do Senhor nesse texto, para nós começarmos aqui a nossa conversa, o nosso estudo, no nome do Senhor Jesus. Provérbios. Provérbios 23 e 26. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Aí em outra tradução diz: Filho meu, dai-me o teu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Então essa questão de alma, essa questão de coração, é algo muito sério, é algo muito tremendo, nós vamos estudar essa noite aqui. Na edição número 9 da nossa revista, Estudos Bíblicos Dominicais, nós tivemos uma revista inteira somente com esse tema. Olha só, Meu Coração e o Supremo Cardiologista. Essa lição aqui, ela saiu no ano de 2016. E foi uma revista muito boa, e nós falamos sobre esse tema, Meu Coração e o Supremo Cardiologista. E nessa revista aqui, os pastores que ministraram, que escreveram, aqui foram o pastor Gedeon Júnior, pastor Elias Teodoro, e as pastoras Geise Ramos, pastora Terezinha e a pastora Vera. E eles falaram aqui nessa revista sobre a questão do coração, pegando vários personagens da Bíblia. Por exemplo, eles falam aqui do coração de Caim. O coração de Caim, qual era o problema cardíaco no coração de Caim? A inveja. Esse era o problema do coração de Caim, a inveja.
E por esse motivo, ele foi lá e matou o seu irmão. Aí os comentaristas pegam aqui nessa revista, fala do coração de Sara. Qual era o problema, o defeito cardíaco do coração de Sara? A pressa. Sara tinha um coração pressuroso. Então ela, muito apressadamente, tentou resolver ali a sua situação. Muito obrigado, meu pastor. Tentou resolver ali a sua situação, trazendo Agar, chamando Agar, para que Agar pudesse ali deitar com Abrão. E aí nós vemos toda aquela história, nasce Ismael, não nasce Isaque, então ela tinha um coração pressuroso. Aí eles falam aqui do coração de Agar, né? E a Bíblia diz que Agar tinha o quê? Agar, o problema de Agar foi o orgulho. Esse foi o problema da vida de Agar. O coração dela tinha muito orgulho. Então observe, irmãos, que sempre tem um probleminha aqui. Se nós pegarmos a palavra do Senhor, nós vamos ver a questão de orgulho também no coração de Nabucodonosor, que a revista aqui também fala do coração de Jacó, que o problema do coração de Jacó era astúcia, né? Infelizmente foi detectada uma doença em seu coração, astúcia. Eu lembro que certa vez deu um problema no meu coração. Eu cheguei muito mal no hospital, me deu umas pontadas à tarde, umas ferroadas à tarde, e eu coloquei a mão aqui no meu coração. Quem já colocou a mão no coração para ver se está batendo? Em algum momento? Levanta a mão aí para que eu possa ver. Não tem? Às vezes não tem? Você coloca a mão assim para ver, rapaz, será que meu coração está batendo? Se está bom, às vezes não está batendo nada. E nesse dia eu coloquei a mão no meu coração, me deu umas ferroadas, enfim, eu fui para o hospital de base, acabou que eu fui parar aqui no Hospital do Gama. E aí tiraram o eletro, aquela coisa toda, e eu fui para o box de emergência. E ali o médico falou, bora para o box de emergência. Eu até brinco que nesse dia, o nosso grande, querido e amigo, que o Senhor já o levou, o nosso amado irmão Jeremias, eu estava nesse box de emergência, bastante preocupado, o médico me colocou lá, era problema no coração, e aí eu telefone do lado, a minha esposa chorando, o Elias, pastor Elias, estava fazendo um evento lá com a mocidade, não sei se entregando sopa, fazendo alguma coisa, algum evangelismo ali, encontrou com a Elidiane chorando do lado de fora, eu do lado de dentro do box, o telefone toca, quem é? O Jeremias. E o Jeremias falou assim, negão, já que você vai morrer mesmo, passa o celular para mim. Deixa já o documento pronto e já passa o celular para mim, olha só. E aí, irmãos, eu falei, rapaz, acho que Deus vai me levar mesmo, porque minha esposa já está ali chorando. O camarada já liga, dizendo que é para passar o celular. E aí, irmãos, resultado disso tudo, era o coração, acabou que eu não fiz nada e nunca mais deu problema, nunca mais deu ferroada, e está tudo aqui. Estou aqui até hoje. Deus fez milagre. Segundo o médico, foi um princípio de infarto. Mas, glória a Deus, está tudo certo. Então, existe o tratamento para o coração, cardiologista, né? Tem o exame, bate o eletro, para ver se os batimentos estão corretamente, tudo certo. A lição de hoje eu já falei, não é sobre esse coração, é o que há no meu coração que está defeituoso. O que há aqui no meu coração? Nós pegamos uma revista aqui, até antiga, 2016, mas foi tratado sobre esses problemas, esses defeitos nos personagens bíblicos. Caim era inveja, a Sara já era pressa, coração pressuroso, Nabucodonosor orgulho, Agar orgulho. Então nós vemos, irmãos, que todos nós que estamos aqui, nós temos que passar pelo cardiologista. Nós temos que orar e falar, Deus, olha para o meu coração. Há um hino muito bonito que é cantado aqui, né? Dai-me um coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Então Deus tem que olhar para dentro do nosso coração. Porque eu olho agora para o Elton, eu olho agora para a Eliene, eu olho agora para o Ariston, eu olho agora para o pastor Cícero, eu olho agora para a irmã Rosário, eu estou vendo só o corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu consigo olhar o corpo, eu consigo visualizar sem nenhum problema.
mas o que há dentro desse corpo? Aí só Deus que pode ver como é que está a sua alma, que é o centro, o desejo de todas as coisas. E aí a nossa igreja, ela tem um trabalho da Escola Bíblica Dominical que funciona da seguinte forma: o pastor que escreveu a revista, ele coloca para os pastores a lição, um vídeo de instrução desta lição. É como se fosse uma revista para o mestre, né? Tem a revista do aluno, digamos que é essa aqui, e se fôssemos fazer uma revista para o professor, para o mestre, sairia uma outra revista, como outras igrejas fazem assim. Na nossa igreja é liberado um vídeo, e esse vídeo, o pastor que coloca esse vídeo de instrução, nos deixa à vontade para nós ministrarmos a revista. A gente pega como um norte, mas nós temos liberdade para fazer e para ministrar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Só que dessa vez aqui, o pastor Gedeon Júnior nos fez um pedido. E esse pedido nós vamos colocar em prática hoje à noite. Que eu não gosto muito, porque dá a ideia de que você não estudou o assunto, de que você não se preparou para aquilo. Mas o pastor Gedeon Júnior pediu que nós lêssemos a revista, toda, na íntegra. Nós lêssemos toda a lição. A lição número 7, que não é uma lição muito longa, tem apenas 4 páginas, mas ele pediu que nós lêssemos toda a lição, pausadamente, e na forma que nós vamos lendo, nós vamos falando alguma coisa e o Senhor então vai ministrando. Então vamos seguir a orientação didática do nosso pastor e nós vamos estar lendo aqui a revista. Se você que está em casa não tem a revista, então só parar um pouquinho, prestar atenção na leitura, eu vou ler de forma pausada e nós vamos estar caminhando aqui na lição. Amém? Quem está com a revista, abra na página 46 e nós vamos estar, conforme nos foi orientado, ler a palavra. Ler a revista, na verdade. Vamos lá. Introdução. Com saúde não se brinca. Todo cuidado é pouco. E quando se fala em coração, aí mais cuidado ainda, principalmente dentro do lar. Então, essa lição nós vamos trazer para a família, nós vamos trazer para o lar, nós vamos trazer para a nossa casa. E aí diz assim, o texto de Deuteronômio 6,5, que é exatamente aqui o textuário, diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio 6,5. O coração é, segundo a palavra de Deus, a sede de nossos sentimentos, emoções, vontade e decisões. Você teve uma vontade, seu coração, é a sua alma. O seu coração entrou em ação nesse momento, e aí você teve aquela vontade, você teve aquele sentimento, você teve aquela emoção, tudo concentrado no seu coração, que é a alma, tudo concentrado na sua alma. Vem a vontade, as emoções e as decisões. Cristo e os escritores do Velho e Novo Testamento sempre tiveram preocupação especial com o coração. Olha o que diz Moisés aqui em Deuteronômio 10:12. Moisés, apreensivo com o futuro do povo de Deus, asseverou: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Nós nos acabamos de dizer que no coração tem a vontade. Então, o que Moisés está dizendo? Que toda a nossa vontade seja voltada para o Senhor, nosso Deus, para que sirvamos ao Senhor, que a nossa vontade seja servir ao Senhor. Em Josué diz o seguinte, que após todas as vitórias, ao despedir os israelitas, cada um para a sua herança, disse: tão somente tente cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus,
andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos apegueis a ele, e sirvais com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Com todo o vosso coração, não é parte do coração. Porque se eu pego o meu coração e coloco só parte, metade vai querer servir a Deus, desejos para as coisas de Deus, metade não. As minhas vontades ficarão divididas, e não é isso que Deus quer. Deus quer que todo o nosso coração, toda a nossa vontade seja voltada para o Senhor. Aí o comentarista, que é o pastor Gedeon Júnior, continua aqui. Paulo, que com certeza não poderia faltar em Romanos 10, 9 e 10, ele afirma: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando você confessa, é porque o seu coração já aceitou aquilo. Você já teve aquela vontade, você já teve aquele desejo. Então, tudo parte do coração. E aí o apóstolo Paulo fala que com a tua boca confessares a Jesus, mas em teu coração creres que Deus o ressuscitou. Olha só, no coração. Aí tem uma pergunta básica aqui. Qual é o motivo de tanta preocupação com o coração? Qual o motivo? O que há de tão especial e perigoso? Amados, 2025 é um ano de um sério e profundo check-up. Submetamos nosso coração ao Supremo Cardiologista. E aí, quem de nós já parou e falou assim: Senhor, eu não vou fazer nada hoje, apenas vou orar para que Tu olhes para dentro de mim, dentro do meu coração, para ver se o meu coração está sadio. Qual foi a última vez que nós fizemos esta oração? Que nós paramos e falamos para Deus: olha para o meu coração, para ver se ele está sadio. E aí nós vamos caminhando aqui na lição e nós vamos entender muita coisa. A palavra de Deus e o coração, estou na página 46. Meu coração não passa despercebido diante de Deus. Primeiro ponto, não passa despercebido diante de Deus. Queremos começar nossa lição com 2 versículos chaves. Olha só esse versículo aqui, irmãos. Provérbios 15, 11 nos afirma que o coração dos filhos dos homens está diante de Deus. Imagine Deus e o seu coração de frente para Deus. Deus e o meu coração de frente para Deus. Então, não passa nada diante dos olhos do Senhor. Então, o meu coração estaria diante de Deus, o coração do Ivan estaria diante de Deus, o coração da Sorilene, o coração do pastor Elias, o coração do pastor Cícero, da pastora Iraci, do pastor Geraldo, da irmã que está ali. Todo o nosso coração está aqui, diante de Deus. Então, não passa nada. Então, quando o meu coração está diante de Deus, Deus está vendo a minha vontade, o meu desejo, a minha emoção. O que eu estou pensando, o que eu estou almejando, qual é o meu desejo, qual é a minha vontade. É isso que o texto está dizendo. Então, toda vez que você for acordar e o dia iniciar, todas as suas ações, todos os seus desejos vai estar ali diante de Deus. Vai estar ali diante do Senhor. E aí fala aqui, em Jeremias 17, 9 e versículo 10 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto de suas ações. E aí ele fala aqui, assustador, não? Assustador. Olha só, ontem lá no meu trabalho, uma pessoa pediu desligamento. Ele pediu desligamento do trabalho. Chegou lá na pessoa lá e falou: estou querendo, me manda embora, eu vou sair. Aí ele foi lá onde eu estava. Olha só que absurdo. Ele falou que não estava conseguindo se concentrar por conta da mulherada que passa na Católica
toda hora, todo instante, a todo momento. E aí ele falou, rapaz, não dá. E aí ele ficava assim, 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 assim. Isso é o coração. É o coração dele. É o desejo dele, é a mente dele. Então, é uma pessoa assim, o que eu posso dizer? Ele tem que orar muito, tem que buscar muito a Deus. Porque hoje em dia, infelizmente, isso é uma verdade, as mulheres estão andando sem nenhum tipo de não estou falando todas as mulheres, algumas mulheres que não são cristãs, que não conhecem a palavra de Deus, que não servem a Deus, acha que pode andar de qualquer forma, porque o corpo é dela, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, e eu quero mostrar mesmo, então eu vou para a faculdade desse jeito, quem quiser que goste, quem quiser que não goste. E aí, meu irmão, você está num ambiente daquele, um ambiente que não é um ambiente cristão, e vai passar mesmo, uma ou outra, e vai passar ali na tua frente, e aí, tu vai ficar doido? Vai não sei o quê? E ele falou, vou sair por conta disso, eu não estou conseguindo me concentrar aqui no trabalho. Falei, então, você tem que orar, buscar a Deus e... Ele não vai se concentrar em lugar nenhum, porque vai ficar muito difícil para ele. Mas, na verdade, é que uma pessoa dessa não precisa do trabalho, né, Ivan? Porque se precisasse, dava um jeito. Então, olha só, e ele então saiu. Então, irmãos, o coração, ele está concentrado toda a vontade, todas as emoções. E o texto fala que esse coração está diante de Deus. Então, Deus está vendo o que há no meu coração, o que há no seu coração. Então, seguindo aqui a leitura, Deus, ao criar a humanidade, além de dotar o homem da capacidade de ter sentimentos, vontade, emoções e desejos, não nos deixou sem supervisão. O próprio Deus acompanha dia a dia o coração humano. Então, o coração do pastor Geraldo está sendo supervisionado pelo cardiologista, que é o próprio Deus. O meu coração está sendo supervisionado. O seu coração, você que está em casa assistindo, ele está sendo supervisionado pelo cardiologista, pelo próprio Deus. Então, irmãos, a supervisão, ela é tão direta, que a depender dos caminhos que escolhemos e das ações realizadas, teremos que enfrentar as consequências vindas por ato de justiça do próprio Senhor, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quem está acompanhando na revista, eu estou na página 47. E aí pergunta aqui, colheremos o que plantarmos. A questão é, plantamos segundo o nosso coração? Nós plantamos segundo o nosso coração, mas calma aí. Se eu planto segundo o meu coração, eu acabei de dizer que o coração é enganoso. Então, se eu estou plantando segundo o meu coração, o que nós estamos plantando? Está certo? Porque o coração é enganoso. Nós estamos plantando coisas corretas ou não? Estamos plantando coisas que estão agradando a Deus ou não? Estamos plantando coisas que vai glorificar o nome do Senhor ou não? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então nós vamos plantar, nós vamos colher o que plantarmos. Mas o que? Segundo o nosso coração. O que eu estou plantando no coração de minha esposa? O que eu estou plantando no coração de minha esposa? O que eu estou plantando no coração do meu esposo? O que eu estou plantando no coração dos meus filhos, dos meus pais? Vou dar um testemunho rapidinho. O André perguntou para mim, pai, eu posso ficar em casa para ver o jogo do Santos e Corinthians? O Santos dá uma taca no Corinthians? O Neymar chegou, o Neymar voltou, e eu posso ficar assistindo em casa o jogo? Isso foi domingo passado. Eu falei assim, tenta responder você mesmo. Eu não vou responder, tenta responder você mesmo. Você acha que é mais importante o quê? Estar na igreja, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, cultuando a Deus, agradecendo por toda a semana, ou ficar em casa vendo o jogo?
O que você acha que é mais importante? O que você acha que é mais válido? O que você acha que é mais produtivo? Ele é: pai, vamos para o culto, vamos para a igreja. E aí, eu estava trabalhando nesse dia, já ficou pronto, chegamos, viemos para o culto, no final, e aí, pai, eu não sei nada, filho. Chegou em casa, o Santos tinha perdido. Falei: e aí, filhão, você ia ficar em casa para ver o Santos perder. Então, isso é o quê? Se eu falo para ele ficar assistindo o jogo, eu estou plantando no coração dele o quê? Que o futebol é mais importante do que louvar a Deus, do que engrandecer o nome do Senhor. E ele é um adolescente. E o que acontece? Se eu falo para ele ficar, eu ia estar plantando no coração dele que a igreja não é valorizada, que não temos que vir para o culto louvar, engrandecer o nome do Senhor, e amanhã ou depois ele vai falar: não, agora vai ter um jogo do time tal, vai ter um jogo não sei o quê, vai ter um compromisso ali. E quando vê, meu irmão, já não quer mais saber da igreja, de louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Então, o que você está plantando, o que nós estamos plantando no coração da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais? O que nós estamos plantando no coração? Aí, vem aqui dizendo o seguinte, que o meu coração, ele é a sede de toda a bondade e maldade. Olha que interessante. No meu coração, irmãos, na minha alma, está a sede de toda maldade e bondade. Toda maldade e bondade. Quando Caim matou Abel, aquilo ali já foi projetado no coração dele há um tempo antes. Ele não foi ali e matou Caim, não, Abel não, já foi plantado no coração dele. O coração dele, a alma dele já foi alimentando aquilo. Quando Aminon estupra a sua irmã Tamar, ali já está no coração dele, já está alimentando aquilo, ele já está pensando naquilo, ele chama um amigo para poder arquitetar um plano, como é que faz, finge de doente, quando ela vir, você sei o quê, papapá, no coração. Quando Absalão vai matar Aminon, a mesma coisa. Quando Davi cai com Betseba, quando Davi sobe no terraço do palácio, e ele vê Betseba tomando banho, coração, e ele começou alimentando aquilo, e falou: vou querer aquela mulher comigo, não quero saber quem ela é casada, se não é casada, quem é que se é comprometida, se não sei o quê, eu vou querer. É assim que acontece, irmãos. Quando acontece um adultério, é porque o coração já foi contaminado. Ele olha para aquela mulher, sabe que a mulher não é dele, sabe que a mulher não pertence a ele, ele sabe que ele tem um compromisso com uma esposa, que ele é compromissado com uma mulher, fez uma aliança, o coração dele vai se alimentando daquilo, alimentando. Quando cai, é porque o coração já alimentou há muito tempo. E aí, toda a maldade, quando a pessoa mata o outro, um homicídio está no coração. Então, toda a maldade, toda a malignidade, tudo provém da alma. Quando eu estou falando coração, eu estou falando da alma. E aí Mateus 12, 34, 35 fala, assim diz: raça de víboras, como podeis vos falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então a pessoa que fala palavrão a todo tempo, a todo instante, o coração dele é aquilo. Se ele fala só, eu trabalhei com uma menina que ela só falava demônio. Ah, demônio. Ah, aquele demônio. O coração dela está cheio de demônio. Então, o que sai da boca é o que está no seu coração. Então, o texto está dizendo o seguinte: nós somos maus. Do nosso coração saem coisas boas e coisas más. Aí nós temos que vir ao cardiologista e falar: Senhor, o que há de maldade, tira, Senhor. O que há de maldade, tira. Todos nós já passamos por isso, irmão, de ter um pensamento, falar assim: está repreendido em nome de Jesus, esse pensamento aí não é de Deus não. Está repreendido, todo mal, Senhor, misericórdia, até me perdoa, Senhor, por aquilo, por isso que eu pensei aqui agora, porque o nosso coração é assim. Cristo nos afirma que nosso coração, ele é o fundamento de todas as nossas manifestações exteriores. É fundamental verificar o que estamos manifestando no falar, o que nós estamos falando, no andar,
no pensar, no querer. Pois se no meu exterior transbordo em maldade, meu coração está repleto de malignidade. Entretanto, se meus olhos buscam o que é bom, meus pensamentos são de paz, meus caminhos de edificação, tais são reflexo do que está em meu interior. O que ando falando dentro de casa, como trato minha esposa, meus filhos, sogro, genro, nora. Se você trata mal, se você fala mal, se você está falando com ignorância, se você não sei o quê, tudo está no seu coração. Então esse coração não está sadio. Ele precisa de cura. Ele tem que ser saudável. Ele não está sadio. Ele não está andando de acordo com a vontade do Senhor. Então, meu coração, ele pode me aproximar de Deus ou ele pode me afastar de Deus. Ele pode me aproximar de Deus ou me afastar de Deus. Em Mateus 15, 11, 18 ao 20 diz: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, é isso que contamina o homem. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. É isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São essas coisas que contamina o homem. Então, furtos. O cidadão vai planejar um roubo, alguma coisa. Problema. Então, irmãos, nós temos que estar atentos, nós temos que estar sempre vigilantes. Se a minha amizade vai me levar para o buraco, se a minha amizade não é uma amizade agradável, eu vou sair fora dela. Eu vou só orar, buscar a Deus, clamar ao Senhor, e está tudo certo. E nós vamos pedir a Deus que a misericórdia o alcance, que ele venha para o Senhor, que ele volte para o reino de Deus, e está tudo tranquilo. Mas não. Aí o que acontece? Se você não observa o coração, como diz aqui, Cristo aqui está denunciando que toda maldade se inicia no coração. Veja que o Senhor diz que é do coração que vêm maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Se eu chego lá no Elto e começo a falar mal do pastor Elias, o que está acontecendo aí? O meu coração está em ação. O meu coração está trabalhando. Trabalhando por bem? Trabalhando para o crescimento do reino de Deus? Trabalhando para a glorificação do Senhor? Não. E aí começa blasfêmias, falsos testemunhos e por aí vai. Aí o pastor Gedeon Júnior coloca aqui, observemos agora o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5, 19, 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções e as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, quanto às quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, vamos pegar aqui o ponto de partida do carnaval, que teve aí, que eu não sei nem que dia que começou, nem que dia terminou, que eu não acompanho nada disso aí. A minha referência de carnaval é quando tem retiro da mocidade. Quando tem retiro da mocidade, eu falo, está na época do carnaval, porque foram para o retiro. Mas, tirando isso, eu não tenho referência nenhuma disso aí. Mas, vamos lá, eu sei que teve. Eu sei que aconteceu. Tudo isso que está aqui foi o que aconteceu lá. Contendas, facções, dissensões, bebedice, orgias, feitiçaria, lascívia, idolatria, impureza, tudo lá, prostituição. Tudo nessa festa. Tudo concentrado aí. E as pessoas estavam ali porque o coração delas estão doentes. Precisa de cura, de libertação.
Interpretemos em conjunto os dois textos e veremos que a conclusão é simples. Pegando aqui o texto de Gálatas e pegando esse outro texto que nós acabamos de ler aqui, de Mateus 15, interpretemos em conjunto os dois textos e veremos que a conclusão é simples. No meu coração nasce todo pecado. Então, onde é que nasce o pecado? No coração. O pecado nasce no meu coração. Então, o pecado nasce na minha alma. Vivendo em pecado, naturalmente me afasto de Deus, é claro. Se eu estou em pecado, eu me afasto de Deus. Vivendo longe de Deus, estou caminhando para a morte. E uma morte eterna, pois o salário do pecado é a morte. Então, aí vem a grande pergunta. Em meu coração está a escolha, vida ou morte. Se eu quero morrer, eu continuo com o coração doente, eu continuo sem tratar do meu coração, eu não venho ao cardiologista, e aí, o que acontece? Eu vou ter uma morte, e uma morte eterna, porque eu estou com o meu coração cheio de pecado. Então, eis aí uma grande escolha. Eu vou seguir ou não essa escolha. Eu vou entender que eu preciso dessa decisão, preciso tomar essa decisão, preciso escolher onde que é que eu vou direcionar o meu caminho, ou para a vida, ou para a morte. E aí, se eu quero ir para a morte, aí eu faço tudo o que há no meu coração. Todos os desejos ruins, todos os desejos malignos, tudo aquilo que desagrada a Deus, eu continuo fazendo, aí eu vou para o inferno e está tudo certo, está tudo resolvido. Então, a escolha é agora. A escolha é agora, porque eu não sei como é que vai ser amanhã. Eu estou falando com os irmãos hoje, eu vou estar aqui amanhã? Quem é que sabe? Eu vou estar aqui no final do mês? Quem é que sabe? Eu estou hoje aqui, amanhã ninguém sabe. Você está hoje aqui, garante que você vai estar amanhã? Quem é que sabe? Eu sempre falo isso, que todo dia o Senhor Jesus volta. Todo dia ele volta, só que ele volta de forma individual. Todo dia ele volta para alguém. E lá, se eu não estou enganado, na carta do apóstolo Pedro, ficou aquela zombaria, né? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde quando nossos pais dormiam, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação, nada mudou. É a mesma coisa. Essa história de carochinha aí, ó, que Jesus vai voltar, não volta é nada, é a mesma coisa. Desde quando é a mesma conversa. Ah, é? Aí ele fala, um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Deus não retarda a sua promessa. E ele volta de forma individual. Vai voltar de forma coletiva? Vai. Pode ser hoje? Pode. O arrebatamento da igreja pode acontecer? Pode. Mas ele volta de forma individual. Então, se eu quero ir para o inferno, eu não cuido do meu coração. Eu deixo do jeito que está, não faço o tratamento, não venho ao cardiologista, e aí está tudo resolvido. Agora, se eu quero ir para o céu, se eu quero cuidar do meu coração, se eu quero vida, aí, meus queridos, nós temos que trabalhar aqui, ó, com o Salmo 119:11. Trabalhemos agora com o Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então vamos lá. Se o meu coração é doente, se eu peco, se aqui está todo tipo de maldade, porque meu coração é mau, é enganoso, e eu quero resolver essa questão, o que eu faço então? Eu coloco a palavra de Deus no meu coração. E aqui, irmãos, ninguém pode abrir a boca e dizer que a nossa igreja não investe para que o seu coração seja sadio, para que o nosso coração seja sadio, porque nós temos uma igreja que se preocupa com que o nosso coração seja sadio. Como? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Bíblia. Bíblia. Nós temos aqui, irmãos, não tem como você não achar os trabalhos da igreja. Se você pegar essa revista aqui, no meio dela tem um calendário gigante aí para você ler a Bíblia todo dia. Não tem, se você tem a revista, você tem aí no meio da revista um calendário com
todos os capítulos, versículos, para você ler no dia. Está aqui, ó, no meio. É só você ler, pegar o dia, ler os capítulos e marcar aqui, ó. Hoje, por exemplo, hoje é que dia? Hoje são 14. 14? 14 de abril. Está aqui, ó. 14 de março. Vamos lá, 14 de março. Então, aqui, Josué 23 e 24. Ah, mas eu não tenho uma revista. Tranquilo, está lá no teu zap. Todo dia eu coloco. Todo dia, irmãos, eu coloco nos grupos da igreja. Eu vou lá, ó, e coloco. Todos os dias. Ah, mas eu li a Bíblia e não entendi. Não tem problema. Vai no nosso canal e pega o capítulo. Uma pessoa me falou assim, pastor Heber, o senhor tem aí o capítulo 28 de Jó? Porque eu estou com uma dúvida. Tenho, mandei na hora lá. Fui lá na playlist do canal do YouTube, procurei lá, Jó, capítulo 28, e ó, mandei. Quem está comentando é até o pastor Joel. Nós temos o Novo Testamento inteiro, de Mateus a Apocalipse, inteiro, irmãos. É só ver o capítulo que você quer, vai na playlist, procura o capítulo, e você vai ter lá a explicação. Eu não sei se as outras igrejas, mas a nossa faz, pastor Iraci. Você quer 1 João, 2 João, Apocalipse, irmão, e detalhe, não é estudozinho, não, irmãos, é capítulo que você tem ali 4, 5 áudios. Você pega o capítulo, vai pegar a Bíblia e vai ler. Velho Testamento, nós temos o Pentateuco inteiro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, temos Josué, temos Juízes, temos Ruth, temos Esté, temos Jó e temos Salmos. Só que Salmos vai ser o ano inteiro. Se brincar, vai para 2027, 2028, 2029, porque são 150 capítulos. Pastor Elias está o mês inteiro do 1 ao 10. E tu acha que vai terminar esse ano, Ivan? 150 salmos? Não vai. Pastor Elias está no 10º capítulo, que entrou hoje, a parte 1. Na segunda, a parte 2. E aí vamos, capítulo 11. E eu já estou com a lista inteira de todos que vão comentar o Salmo 150. O livro de Salmos, são 150. O pastor Gedeon Júnior já enviou. Está ali a lista. O que acontece, irmãos? Isso é para quê? Para o coração. Coração. Cessará o coração. Aí você trabalha, irmãos, coloca esse áudio para você ir ouvindo para o trabalho. Todo dia, essa leitura bíblica diária chega no teu zap. Todo dia. Vai lavar a louça, coloca essa leitura para você ir ouvindo. Vai para o trabalho, coloca ouvindo. Porque às vezes, não tem um tempo não, pastor, de parar. Não tem tempo de parar, não. Então deixa o negócio tocando lá, você vai ouvindo. Volta do trabalho, coloca lá a pregação, coloca o estudo. E você vai se alimentando. E aí a sua boca vai começar a falar o que está no seu coração. Então você vai começar a falar o quê? De Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Porque o seu coração está cheio de Deus. Se o seu coração está cheio do diabo, você vai falar coisas que têm a ver com o diabo. Só que nós, irmãos, nós não servimos ao diabo, nós servimos a Deus. Um Deus que é todo poderoso, que é o Criador de todas as coisas, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Pastora, eu estou falando pastora, mas amém. Irmã Sorilene, coloca umas orações aí nos grupos, de 20 minutos, 25 minutos, 15 minutos, é só colocar, dobrar os joelhos e orar. Tem oração na igreja? Tem oração. Tem leitura da palavra? Tem leitura da palavra. Tem pregação? Tem pregação. Tem estudo bíblico? Tem estudo bíblico. Tem escola bíblica dominical? Tem escola bíblica dominical. Agora, queridos, quer ficar com o coração doente? A decisão é sua. Quer ficar com o coração problemático, doente? A escolha é minha. Se eu quero cuidar desse coração, eu tenho como cuidar do meu coração. É o quê? Escondendo a palavra de Deus no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração.
Se é verdade que meu coração pode me levar para o pecado e me afastar de Deus, verdade maior ainda é, se eu decidir alimentar o meu coração com a palavra de Deus, naturalmente minhas inclinações serão pelo não pecar. Eu me aproximo do Senhor e tenho com Ele comunhão. Eu tenho com Ele comunhão. Um pastor amigo meu, ele trabalhava na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele é um policial e trabalhava na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Apareceu uma policial militar, foi para cima desse pastor, deu em cima desse pastor, e o pastor disse na cara dela: se eu tenho uma Ferrari na minha casa, por que eu vou me preocupar com Fusquinha? Acabou, meu irmão. Se eu tenho uma Ferrari, pastora, na minha casa, vou me preocupar com Fusquinha? Falou na cara da mulher. E eu estava lá. Eu vi. Não foi ninguém que me contou, não. Eu vi. Porque o coração dele está cheio de Deus. O coração dele está sadio. O coração dele está tranquilo. Agora, se o coração dele tivesse com problemas, irmãos, aí dificilmente ele falaria isso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Dificilmente ele falaria isso, se o coração dele não tivesse curado, se o coração dele não tivesse sadio. Ele ia olhar e ia falar: não, isso aqui é uma Ferrari mesmo. Fusquinha está lá em casa. Aqui não, aqui é uma Ferrari. Porque o coração dele está doente. Então, quando você tem Deus, você começa a tomar decisões corretas. Você não vai roubar, você não vai furtar, você não vai xingar. Sua boca não é para sair palavrão, sua boca é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você não vai ficar falando palavras que vai maldizer, palavras que vai... Entendeu? Você vai falar palavras de Deus, glorificação. Seu coração está cheio de Deus. A sua vida está cheia de Deus. Seu coração está sadio. Você está alimentando a sua alma. Você está ouvindo pregações, está ouvindo louvores. Você está orando, está buscando ao Senhor, está vindo para os cultos, está congregando, está buscando a Deus e você está cheio de Deus. Então você pode falar coisas de Deus. Teu coração está bem, você está sadio. Você já passou pelo cardiologista. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Então é assim que funciona. Então olha lá. Veja, nosso coração é o local onde se esconde, se guarda, se depositam as Sagradas Escrituras. Nosso coração é um maravilhoso baú, de onde podemos retirar coisas maravilhosas. Assim a Bíblia, de não somente ser lida e entendida, e acima de tudo guardada, depositada e escondida. Então eu leio o Salmo 10, igual foi hoje, eu vou guardar aquilo no meu coração, vou depositar aquilo no meu coração. Ele vai ser um baú. Quando eu precisar, irmãos, ele vai sair. Ele vai sair. Eu vou só tirando e vou só alimentando o povo. Só vou dizendo que Deus cura, que Deus liberta, que Deus abençoa. E as pessoas precisam disso. Estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, que eu não sou mesmo. Mas só um exemplozinho. Quando aquela mulher que eu contei aqui, que foi comprar o cigarro, que eu trabalhava no mercado e eu tinha que abrir lá para poder pegar o cigarro, eu segurei o cigarro na mão e falei assim: mas vem cá, com o cigarro na mão aqui, ó, um maçozão. Eu falei: pode fazer uma pergunta? Por que você tem que fumar isso aqui? Olhando para ela. Olha essa foto aqui, por gentileza. Olha como é que está essa foto. A senhora não precisa disso. Quando eu falei assim, a senhora não precisa disso, as lágrimas, ó, desceram. A senhora não precisa disso. Isso aqui não vai te... Aí ela: não, mas quando se eu não fumar, eu fico... Não, é só Deus. Deus vai resolver tudo. Não sei o que a senhora tem passado, sua luta. Deus vai resolver tudo. E essa mulher começou a chorar, eu comecei a falar de Jesus, ela me deu um abraço e falou assim: não, vou comprar mais cigarro não. Só do mercado, aliviada. Eu falei: vai lá, entra no nosso canal, tem lá um monte de vídeo para a senhora assistir. Falei do canal da igreja. Não tive mais contato, irmãos, mas a semente foi plantada. Quem não garante que essa mulher foi liberta totalmente e o nome do Senhor foi glorificado na vida dela? Eu não tive como acompanhar, eu estava no trabalho, ela saiu, mas pelo menos não comprou o cigarro.
Ou seja, é só falar, irmãos. É só falar. Já foi ministrado aqui na revista, inclusive, pelo pastor Joel, aqui a lição do evangelismo. É só falar. Só que você vai falar, se a pessoa tiver com o coração, porque aqui tem duas situações. O meu coração é doente quando eu não alimento da palavra de Deus, é o que está dizendo aqui. Se o meu coração está doente, ele está propício a só ter pecado, a só fazer maldade, a só ter iniquidade, só falar falsos testemunhos, blasfêmias, praguejar e tudo isso. Isso é um coração doente. Aí eu passo pelo cardiologista, e aí o cardiologista fala assim, a receita, tá? Para o seu coração ficar curado. Palavra, Bíblia, pronto. É a receita, é o diagnóstico. O diagnóstico é o seguinte, meu querido, seu coração está doente, está cheio de maldade aí dentro, cheio de ira, cheio de contenda, cheio de confusão, cheio de bagunça. É o seu coração, está doente. Agora, tranquilo, eu sou o cardiologista, eu vou te dar aqui a receita. Coloca a Bíblia aí dentro. Quando você colocar a Bíblia aí dentro, seu coração vai ficar zerado. Você vai colocar a Bíblia aí dentro, vai guardar o que você leu, vai guardar o que você ouviu, e está resolvido. Seu coração está guardado, teu coração está sadio, e você está caminhando para a vida. Vida, vida, vida eterna, o Senhor Jesus. O coração está doente, está cheio de pecado, afasta de Deus, e é problema na sua vida. Quando Jacó foi enganar Esaú, o coração dele estava doente, mas quando ele se aproximou de Deus no Val de Jaboque, procurou a cura, procurou a libertação. Davi, quando foi para Betseba, estava doente, mas quando ele chega no Salmo 51, pedindo perdão a Deus, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor arrependimento. Tanto é que a Bíblia fala, Davi é o homem segundo o meu coração. Então, olha o texto que eu li no começo, irmãos. Provérbios 23, 26. Filho meu, dai-me o teu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Então é o seguinte, Deus não vai tomar o meu coração, não, essa noite não. Ele não vai tomar o seu coração para fazer nada. Ele fala, dai-me o teu coração. Aí se você der, aí ele vai fazer o que tem que ser feito. Né, Sorilene? Ele vai fazer o que tem que ser feito. Ele não vai chegar aqui, o teu coração está assim, assim, assim. Não, você quer que eu resolva? Eu sou o cardiologista, você quer que eu resolva? Então, vamos lá, você vai me entregar o teu coração e eu vou cuidar do seu coração. Quanto tempo importante invisto na leitura e na meditação da palavra de Deus? Sozinho e com os meus familiares, quanto tempo nós investimos a oração? Seja sozinho ou com meus familiares, da leitura e meditação na palavra do Senhor. Aí o 1.4 fala, meu coração tem conserto. Nosso coração tem conserto, basta querer, a decisão é nossa. Então, nosso coração, temos uma notícia muito boa, tem conserto. Mas aí, qual é a palavra-chave aqui? Página 49, decisão. E aí, eu fui no dicionário, só para pegar mais uma palavrinha. Determinação. Eu tenho que estar determinado a mudar. Eu tenho que estar determinado a querer que o meu coração seja curado. Em Salmo 119, 112, 113 diz, inclina o meu coração a cumprir os teus estatutos para sempre, até o fim. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Somente quem decide olhará para a palavra de Deus, como ela deve ser vista, com reverência e seriedade, inclinando o coração para cumpri-la. Inclinando o coração para cumpri-la. Cumpri-la, quase não sai. Nenhuma decisão deve ser tomada sem uma razão específica. De várias possíveis, cremos que a maior de todas, para de uma vez por todas, inclinarmos o coração para a Santa Escritura é, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha só, irmãos, você está colocando algo em seu coração
que não vai passar nunca. Tudo vai passar. Carro passa, casa passa, casamento passa, vida passa, tudo acaba, construção acaba, prédio cai, tudo acaba, tudo acaba. Mas a palavra de Deus não acaba. A palavra de Deus permanece para todo sempre. Então eu estou colocando no meu coração aquilo que não acaba nunca. Estou colocando em meu coração aquilo que é indestrutível. A palavra de Deus é indestrutível. Estou colocando em meu coração a palavra de Deus que não é nunca desatualizada. Nunca é desatualizada. Um dia eu estava no YouTube e vi assim, um pastor falando assim, a palavra de Deus tem que ser atualizada. Irmão, não perco nem tempo assistindo. Deixa falando asneira sozinho lá, não perco tempo assistindo. A palavra de Deus tem que ser atualizada. Tchau, deixa eu ver outra coisa aqui. Não tem base. A palavra de Deus nunca vai ficar desatualizada. Aí nós já vimos aqui em bibliologia, né? A mesma palavra de Deus alcança a criança, alcança o idoso, em todos os tempos ela permanece para todo sempre. Então vamos lá, eu tenho que ter determinação. Se eu colocar a palavra de Deus, ela não vai passar nunca. A palavra de Deus é o que existe de mais sólido para a humanidade. E reconhecer isso é uma questão de vida ou morte. O salmista decidiu acabar com a duplicidade, com a ambiguidade, e conseguiu se dedicando à lei do Senhor. Amar e odiar ao mesmo tempo. Querer o bem e desejar o mal no mesmo instante. Abraçar e esfaquear a um só momento. Esse é o nosso coração. Ao mesmo tempo que queremos amar, esse é o nosso coração. Nós somos assim. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 9 e 10. Contudo ainda tem conserto. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, irmãos, olha só o que acontece. Nós temos que ter a palavra de Deus em nossa vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu, quando estava pastoreando, lá na cidade do Jardim do Ingá, eu recebi uma irmã. Conheci uma irmã, só que essa irmã é o seguinte, ela estava vindo de uma outra igreja. E nós recebemos essa pessoa ali. E ela falou assim, eu estou numa crise no meu casamento. Estou numa crise no meu casamento. Meu marido não me quer mais. Aí o senhor poderia conversar com ele, para a gente tentar resolver e tal. Aí eu falei, amém, vamos orar, vamos conversar com sua esposa. Eu fui entender o motivo. O que acontece? Ela fez uma tatuagem. E o marido não era de acordo. E a tatuagem que ela fez foi na parte íntima. E o marido falou, some da minha frente. Eu não quero conversa. Pode pegar e pode, sair. E aí, isso foi uma vontade dela, sim ou não? Sim ou não? Ela fez, sim ou não? Partiu da onde? Do coração. Partiu do coração dela. Ela alimentou aquilo, e ela acabou e fez aquilo. E o marido discordou literalmente, completamente. Resultado, irmãos, não teve como salvar aquele casamento. Não teve como salvar. O marido não quis mesmo, e conversava e orava, e não teve como. Porque o coração dela foi alimentado daquilo. Então vamos lá. Situações como essa é porque o coração está doente. Eu não vou fazer isso.
não é, entendeu? Meu esposo. Primeiro lugar, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o corpo da mulher não pertence ao marido, o corpo do marido não pertence à esposa. Então já houve uma quebra aí. E aí o negócio foi complicando, um abismo puxa outro abismo. E aí o negócio só vai complicando e complicando mais ainda. Então presta atenção aqui. Está com desejo de alguma coisa? Está com desejo de alguma coisa? Para e pensa. E minha esposa vai gostar disso? Isso é uma vontade, o coração é enganoso. Minha esposa vai gostar disso? Meu coração está dizendo que tem que fazer aquilo. Beleza, mas e aí? E minha esposa vai gostar disso? O marido, a esposa, está com desejo de fazer isso. O coração está falando aquilo. O meu marido vai gostar disso? Meu coração está dizendo que tem que fazer. O meu desejo. Mas calma aí, minha irmã. Para um pouquinho. Vai ter problema no seu casamento. Você é pai, vou fazer isso, mas seu filho vai gostar disso? Seu filho vai gostar daquilo? Você é filho, mas seu pai, sua mãe? Começa a perguntar, a analisar, porque o coração é isso, é enganoso, tem desejos maus, desejos malignos, pensamentos ruins, e você tem que analisar tudo isso. Se esse casamento poderia ter tido um outro caminho se o coração tivesse sido analisado. Só que o coração, naquele momento, não foi analisado. E o desejo foi mais forte. E fez aquilo, e aconteceu o que aconteceu. Tá certo? Então, vamos lá. Nenhuma decisão deve ser tomada sem razão específica. Nós já lemos isso. Aí, continuando aqui. Contudo, ainda há conserto. Não nos esqueçamos, só guarda a palavra para não pecar quem decide levar a palavra a sério. Não nos esqueçamos, só guarda a palavra para não pecar quem decide levar a palavra a sério. Nosso coração tem conserto, basta querer, a decisão é nossa. E aí chegamos aqui para a conclusão. Diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Deuteronômio 6,5. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 10,12. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se apartem elas de diante dos teus olhos. Guarda-os dentro do teu coração, porque são vida para os que a encontram, e saúde para todo o seu corpo. Guarda com toda a diligência do teu coração, porque procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 20 a 23. Então, queridos, por uma orientação didática aí do nosso pastor, nós lemos toda a lição essa noite. Lemos tudo o que há aqui. E creio que Deus falou conosco de uma forma especial. Amém? Porque eu fui abençoado. Esse questionário não responda para mim, responda para você. Um pequeno teste sobre a vida familiar e saúde cardiológica. Entre você e teu esposo, o relacionamento está cada vez maduro ou anda esfriando? Vocês conversam amorosamente ou a agressão verbal é a regra? Entre vocês e teus filhos, há momentos específicos de diálogo, exposição de dificuldades, conversas francas olho no olho e perdão? Vocês possuem momentos de alegria e felicidade, saem juntos, cinema, parque, etc. e tal? Quando você encontra no teu filho desvios de caráter moral, a correção é feita com firmeza, mas com amor? E a última, porque
Não, é porque a G, eu repeti a F na hora de digitar a revista. Eu peço desculpa aos irmãos. É repetição da F. Então termina na F mesmo, viu, minha irmã? F. Quanto tempo é destinado, após a leitura da palavra de Deus, para olhar no espelho e repensar o que anda dentro do coração? Vou repetir. Quanto tempo é destinado, após a leitura da palavra de Deus, para olhar no espelho e repensar o que anda dentro do meu coração? Então, irmãos, essa noite, vamos parar um pouco e olhar para a nossa alma e falar assim: como é que essa alma está? Como é que esse coração está? Sadio, doente? Está tendo alguns sintomas que eu estou observando que não está de acordo com a vontade de Deus? E aí nós vamos caminhando. Amém? Vamos então orar. Essa foi a lição dessa noite e que Deus nos abençoe grandemente. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Muito obrigado por esse estudo. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. Obrigado, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos irmãos que aqui está, os irmãos que estão na live, os que estão nos assistindo através do canal do YouTube. Abençoa pelo Teu poder e pela Tua glória. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja glorificado. Pai, se o nosso coração está enfermo, cure nessa noite. Nós aprendemos que o remédio é a Tua palavra. Então, Senhor, que possamos ouvir os estudos que é colocado nos grupos da igreja, que possamos acompanhar a leitura bíblica diária, que possamos ler a Tua palavra todos os anos. São 5 anos, ó Pai, consecutivos, que nós disponibilizamos os capítulos a serem lidos no dia. Senhor, que possamos ter o hábito de ouvir a Tua palavra, de ler a Tua palavra, mas nós aprendemos hoje que não é apenas ouvir a Tua palavra, não é apenas ler a Tua palavra, nós aprendemos hoje que é guardar a Tua palavra, como um baú, Senhor. Possamos guardar dentro desse baú a Tua palavra, possamos guardar a lei, e aí, Senhor, como nós aprendemos, o que contamina não é o que entra, é o que sai, e quando nós abrirmos a boca, nós vamos falar a Tua palavra, não vamos falar aquilo que te desagrada, não vamos falar aquilo que te entristece, nós vamos falar a Tua palavra, nós vamos abrir a boca e vai sair Deus, vai sair palavra de Deus, porque o nosso coração está cheio da palavra de Deus. Pai amado, nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, nós te rendemos louvores, ó Pai. Muito obrigado por essa revista, muito obrigado por esse ensinamento, e que o Teu nome seja engrandecido e glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Elias, por gentileza, encerrar o culto aqui. Poder sentar, glória a Deus. Palavra abençoada do Senhor nessa noite para a nossa vida, né, irmãos? A gente sai daqui já pensando no nosso coração, né? Como é que está, né? Aí a gente entende Davi, né? Davi, no Salmo 51, ele vai orar, e ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Tem jeito para o nosso coração, né? E quem dá jeito é o Senhor. Quem dá jeito é o Senhor. Por isso que Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só o Senhor pode dar jeito, né?